Oi, gente, nós somos a Humana por aí e hoje a gente vai começar com o nosso canal que chama no podcast. Episódio. Então, hoje é o primeiro episódio do nosso podcast aqui no Spotify e também no YouTube. Então, se vocês quiserem ver a nossa carinha falando, a gente está lá no YouTube também. No caso, aqui no YouTube também. Isso, a ideia para vocês é para vocês ficarem mais próximos da gente, saber como que funciona a nossa rotina, o nosso dia a dia de fato, num modelo de conversa, mais bate-papo e espero que vocês curtam essa nova entrega que a gente vai fazer para vocês. E a gente quer que vocês falem se vocês gostaram ou não. Pode falar aqui no YouTube, no podcast, não sei se no No Spotify Spotify dá, também dá, no YouTube ou em qualquer lugar, no ou Instagram. no Instagram, exatamente. Então vamos lá, no primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre o que a gente estava falando no Instagram esses dias. E vamos falar também um pouquinho de quem é, né? Quem somos nós, né? Eu sou a Pamela, Eu sou o Rafael. nós somos os pais de duas meninas, a Maia e a Noa. Sim, é a Noa, é uma menina. É a Noa, isso. E também a gente tem um cachorro, o Pump. Isso, que tá dormindo Tá aqui. por aqui. É um Golden, ele é um amor de criança. Isso, desde do meio de 2021 a gente largou tudo de São Paulo e decidiu rodar o Brasil, continuando trabalhando remotamente, né? Mas conhecendo mais da nossa cultura e mostrando também para nossas filhas que é o principal. Isso, o nosso foco hoje em dia, a nossa história é essa, né? Mostrar para as nossas filhas que não existe só a bolha de São Paulo que a gente morava e que existe muito mais para se conhecer no Brasil que muita gente não explora, né? E não apresenta para os seus filhos. Então, hoje, no primeiro episódio, a gente vai falar sobre a Escola da Maia, que é a pergunta que todo mundo faz. Toda vez que abre caixinha de pergunta é isso: como é a escola da Maia? Quando a gente encontra as pessoas na rua também, mas elas não estudam. E agora vocês vão saber de primeira mão como que funciona, como que foi esse nosso processo de decisão, né, de fato, do que a gente iria fazer com a escolarização da Maia. Basicamente, a gente começou pesquisando muito, então conhecendo outras pessoas que também faziam o que a gente faz de viajar com crianças acima de 4 anos. Aí a gente pesquisou sobre escolas de fora do Brasil também. Vimos algumas opções e a gente acabou optando por ter uma professora particular, né? Isso. Basicamente. Uma pessoa que já vive isso faz algum tempo, com 3 crianças, e hoje em dia ela está ajudando a gente a fazer um roteiro das aulas da Maia. Isso, então a gente tem reuniões com ela de forma periódica, onde ela conversa como está o desenvolvimento da Maia, se está tendo alguma dificuldade em alguma coisa, a gente pode acionar ela a qualquer momento também se a gente estiver sentindo essa falta, mas ela monta todo o nosso roteiro do mês, né? Do que a gente vai ensinar para ela. Existem diversas formas de ser ensinado, mas como a gente teve o modelo clássico de ensino, a gente é meio metódico, então a gente já até falou para ela, ó, a gente quer que a gente tenha um número de páginas, um livro pelo menos a ser seguido, para que a gente saiba que a gente está seguindo um caminho, né? E que a gente está ensinando uma quantidade que ela precisa saber naquele momento. Naquele momento para a idade dela, entendeu? Ela tem 4 anos, então ela é pequena, mas ela já precisa estar começando a ser inserida numa rotina curricular, digamos, né? De Isso. escola. Assim. E agora, depois de amanhã vai fazer 2 meses que ela iniciou de fato com a gente e Tá dando super tá certo. dando super certo. A gente está dividindo aulas com ele, aulas comigo. E agora ela também está indo numa escolinha na parte da tarde, que é para ela basicamente brincar e interagir E com fazer outras a crianças. socialização, exatamente. E a gente percebe, a gente até perguntando, né, conversando com os professores dessa nova escolinha que ela está indo agora, que ela tem uma boa interação com Sim. as crianças, ou até com os professores, que ela chega e já fala oi para todo mundo, que ela não é aquela criança tímida, acolhida, que não fala com ninguém, como muitas pessoas pensam, né? E ela vai ficar lá mais ou menos um mês e meio, né? Tá até Isso. terminando, e depois a gente parte para um próximo lugar, talvez tenha uma escola como essa ou não. E a gente vai seguindo nesse ritmo. Mas é sempre importante ressaltar que a gente sempre se preocupou com a questão da socialização. Por mais que as pessoas falem, que a gente acredite que o fato da gente viajar, ela conversa com diversas crianças, adultos, idosos, para a gente é importante que ela se socialize também com crianças, né? Porque muitas coisas ela vai aprender na imitação das outras crianças. Então, toda vez que a gente vai para algum canto, a gente busca algum parquinho, algum local público, uma praça para levar ela toda semana para ela se socializar mesmo, né? Que é muito importante pra gente isso. Agora de matérias, né? Vocês devem perguntar aí o que vocês ensinam? Bom, a gente ensina as básicas, né? Matemática, português, o que mais? Inglês.
português que a gente chama, na verdade, é a alfabetização, né? Então, Alfabetização, a isso. E, O, U, e aí vai começando a junção das sílabas, fazendo a formação das palavras mesmo. Aí a gente também dá aulas lúdicas, né, que ela adora, música, artes, dança. Basicamente são as matérias que tem numa escola comum, só que assim, ela tem tem aquilo personalizado para ela. Então é um professor olhando para ela, e são pessoas que querem que ela seja a melhor possível naquilo que ela está fazendo. Então, E eu acho que o mais legal que eu percebi, assim, nesses 2 anos como professor exclusivo dela, nesse sentido, 2 meses, desculpa, 2 meses, é que é exatamente isso, a gente vai no ritmo dela. Então, se a gente percebe que ela tá muito boa, ela tá muito ligada naquele dia, meu, dá pra gente acelerar mais no conteúdo sem ser cansativo. Se ela tá mais preguiçosa, se ela não tá tão afim, a gente tenta fazer com que ela fique afim, mas sem forçar a barra. E se ela não tá afim, tudo bem, vamos fazer uma pausa, à tarde a gente volta, continua. Não tem pressa, sabe, para fazer aquilo. E as coisas estão fluindo tão bem, assim, nesse sentido. Em 2 meses, para mim, ela aprendeu tanta coisa. os poemas, já se gravando, escrever, a contar, Os a números de somar. 0 a 9, ela já sabe contar até 60. São coisas básicas que a gente acha que não tem importância, mas se ela não aprende isso agora, depois fica muito mais difícil, né, mais pra frente. Então ela tem esse acompanhamento assim diário, pessoa a pessoa, faz com que ela aprenda de verdade, né, não só decore como a maioria das crianças. Exatamente. E aí a gente criou, né, a PAN criou o termo trip schooling, né? Ai, perguntaram muito disso pra mim. Mas o trip schooling pode até virar uma marca, né? Quem sabe? Mas é um modelo que ela criou para juntar homeschooling com viagem, né? Que na verdade ela tá estudando enquanto ela tá viajando, então ela tá aprendendo vendo aquilo, Vivenciando. vivenciando. O que que ela falou ontem pra gente? Ela falou que ela estava com saudade de visitar museus. Vem cá, pode vir. É, Oi, tudo bem? Você estava dormindo? A gente está gravando um vídeo. Você quer falar oi? Então, fala com a boquinha. Ih, tá muda? Quer falar aqui no meu microfone, ó? Fala. Oi, pessoal. Oi, pessoal. e aí ontem ela disse que ela estava com saudade de passear com a gente, de conhecer, de ver museu, de ir no centro. E pra De gente, visitar um museu, né? Você é, não queria ir visitar um museu ontem? Mas ontem tava fechado, porque era feriado. hoje também, né? Então a gente vai semana que vem, né? Então a gente percebe que depois ela tá mais tempo viajando do que em casa, numa Sim, casa assim. sim. Então a gente percebe que isso já tá mudando a vida dela. Ela já tá tendo sede por conhecer esses lugares diferentes. Duas coisas para finalizar esse primeiro episódio que sempre perguntam pra gente. A primeira é em relação à questão da parte burocrática, né? E, bom, tudo que a gente faz com ela, desde o primeiro dia de aula, a gente documenta tudo. Isso daí é muito importante pra gente. A gente, a cada aula a gente explica, eu anoto, né? Escrevo, na verdade escrevo à mão, porque eu sinto que a gente sabe melhor É, escrever na mão, escrevendo na mão. Aí a gente escreve tudo que ela fez. Então, por exemplo, na aula de música, ela fez a música Dó, Ré, Mi, Fá. Então, eu vou lá e escrevo, ela fez e ela tá na parte tal, ela sabe até tal. Mesma coisa, uhum, poema. Poema tem vários parágrafos. Aí a gente coloca, no dia tal, ela sabe falar o poema até tal isso. estrofe, por exemplo. E E, aí, cada aula a gente vai anotando assim. e aí outro medo que perguntam também é em relação a se a gente não se adequar ou se a gente quiser algum momento no futuro colocar ela numa escola regulamentada normal. Se ela sentir que ela precisa ir mais numa escolinha, a Isso gente vê também a isso gente também. pesquisou muito antes, né? Uhum, Pra a gente também, porque a gente saberia se iria dar certo, né? sim. E existe um tipo de teste, uma prova que é feito, né? A maioria das escolas tem essa prova, até eu já fiz quando eu era pequena, porque eu mudava muito de escola. Então, toda vez que eu ia entrar numa escola, eu fazia uma provinha para ver se eu estava de acordo com a minha idade, se eu estava naquele nível, naquela série. E isso acontece com as crianças pequenas também. Então, quando ela for, se um dia ela quiser ir numa escola presencial, uma escola tradicional, aí ela vai fazer essa prova. Algumas escolas podem falar: ah, não quero. Como ela só estudou com vocês, mesmo isso tudo que vocês estão me mostrando não é suficiente para mim. Aí ela pode querer fazer, eles podem querer que ela faça a prova e aí sim eles veem se ela Sim, tá sim ou não, ou eles falam que não, aí a gente procura outra, entendeu? Mas a gente sabe que existem opções, a maioria das escolas aceitam através dessa prova, inclusive escolas internacionais, se algum dia isso. a gente for para fora do país. E eu acho que é isso, gente. Então,
Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham curtido, né? E aí comenta, conta pra gente, chama a gente, fala gostei, não gostei, foi muito rápido, foi muito devagar. E pra gente Isso, fazer próximos ouvintes. exatamente. E aí no próximo episódio a gente vai trazer outro assunto relacionado à nossa vida. Até o próximo. Maria.